Eu assisti algumas cenas de alguns filmes e vou responder algumas perguntas sobre essas cenas. Primeira cena. Cena 1. Bom, a cena é um diálogo Um menino entre uma família vendo o céu. num lugar descampado, enfim, tá chovendo, tempo fechado. Falou pro pai dele que estava sentindo que ele ia ter um irmão. E aí ficou com receio de que o pai dele ia gostar mais desse irmão do que gostava dele. Tá tipo uma crise ali, o menino tá em crise existencial. E aí ele vai ter um irmãozinho e ele tá super inseguro com isso. Tá, sei lá, com medo de perder. A única coisa que ele tem são os pais, aparentemente. E o pai dele falando pra ele que não, que amava ele mais do que tudo, que amava ele, o jeito que amava ele é como se travavam batalhas e guerras, que mesmo se viesse outro irmão, ia ser um amor igual, porque ele amava muito o filho dele. E é isso, tá com ciúmes, e o pai dele tá tentando confortá-lo, embora ele também não saiba muito o que vai acontecer. São tempos difíceis. Eu acho que o que o diretor quis dizer com uma cena dessa, O embrião da história, assim. que não importa se é filho adotivo ou não, os pais amam de qualquer forma. Talvez as raízes do personagem, que é menino, né? Mesmo ele não sendo, pelo que eu entendi da cena, não é filho dele realmente, não é filho biológico, amava do mesmo jeito que amasse se fosse um filho biológico. Eu acho que essa crise dele é um acontecimento que mais pra frente vai ter um porquê, vai ter um embasamento, assim, certas coisas acontecerem por causa daquilo. Então, pra mostrar que amor de pai e mãe é supremo, acima de tudo, que o pai e a mãe não discriminam quem é filho e quem não é, tanto faz adotivo ou biológico. Quer que eu olhe pra você? Não precisa. A cena que eu assisti, eu achei muito bonito o pai falar pro filho que mesmo se viesse outro filho ia amar ele do mesmo jeito. Eu não senti nada. Eu acho que achei bonito, assim. Mas eu acho que, sei lá, pelo contexto do filme, a intenção é que seja uma coisa instigante. Não senti uma coisa boa, é bonito. De ver um pai falar pro filho que ia amar ele acima de qualquer coisa. Sei lá, você já percebe que é um filme super sem graça, enfim. Efeitos terríveis e diálogos péssimos, então... pra mim não diz nada, né, mas... Cena 2. Cena 2. Então, é uma cena assim, que o menino tá sendo ameaçado, aí ele tá... O menino tava brincando na água, junto com uma outra criança, aí de repente apareceu um outro homem. O rapaz vem ameaçar ele, aí mergulha ele na piscina, fala pra ele segurar a respiração por 3 minutos, o que é totalmente desumano. E falou pra ele que se ele não ficasse embaixo da água por 3 minutos, ia arrancar um olho dele. E aí a parceira dele no filme chega e o protege, né? Acaba com a situação, assim, degola o cara e é uma cena muito bonita, tem o sangue na água, é uma coisa linda. Ele forçou ele ficou embaixo, segurou a cabeça dele embaixo da água. Aí quando ele tava quase sem ar, aí começou a cair umas partes de corpo dentro da piscina. Depois apareceu uma menina e o menino ficou todo feliz que a menina salvou ele. Retrata a ligação deles, assim, o quanto eles estão ligados. Sinceramente, eu não sei o que o diretor quis dizer com essa cena, porque pra mim não significa nada. Marca essa presença dela cada vez mais aparente e frequente na vida dele. Enfim, porque é um filme que fala sobre relação, né? Pra mim é uma cena que eu vi deve ter algum sentido no filme, mas pra mim o diretor não passou nada. É engraçado que você sente uma agonia, né? Porque é uma cena de afogamento, então... E aí depois tem a cena que ela o protege, né? Que ela acaba com a situação, livra ele daquela situação desesperadora. E aí você fica assim reconfortado e ao mesmo tempo tocado, assim, né? Fiquei com pena do menino, porque tava forçando ele a ficar os 3 minutos embaixo da água,
Porque senão ia arrancar um olho dele, coitado, fiquei com pena do menino. E depois a menina salvou o menino. Achei que, na verdade, ela foi a herói da história, porque ela salvou ele. Porque mostra uma relação verdadeira, né? Que é uma coisa que acho que tá cada vez sendo desacreditada, assim, então. Cena 3. Cena 3. Muss erst nachher sein? Das muss sein. Provavelmente no período de guerra. Então você tem ali uma ocupação de militares naquela região, parece ser um vilarejo, sei lá. E aí você tem cena de soldados atirando, não mostra o alvo, não mostra o que eles estão atirando, mas eles estão atirando, mostra as armas, a artilharia e apenas o som dos tiros. E em outra sequência você tem uma conversa, aparentemente, de pessoas que meio que tem um domínio daquela situação. Na verdade, o que eu entendi da cena foi o cara dando um monte de tiro só. No resto eu não entendi nada. Pra mim foi um monte de gente conversando e o cara matando um monte de gente que eu não sei quem é. Eu encarei como uma crítica, assim, porque eu achei que tem um quê ali de humor negro e de ironia. Quando uma das mulheres que parecem comandar dá uma ordem para o soldado que é para ele não tem nada para fazer, então vai atirar. Então, assim, é meio que banalizando mesmo a situação de guerra, todo aquele contexto, enfim, guerras são desnecessárias porque existem, então é tudo tratado com uma ironia, sabe? E eu acho que foi essa a intenção mesmo, de ficar nessa crítica, tanto que não mostra o que eles estão atirando, ele se atenta mais nos diálogos, assim, que são... Eles, enfim, tratam aquela situação como, sei lá, estamos aqui tomando um café da manhã e... Não, estão matando um monte de gente. Nem imagino o que o diretor quis dizer com isso aí. Pra mim, não quis dizer nada. Um pouco revoltada. Me senti confusa porque eu não entendi nada do filme. Enfim, parece... É uma cena de guerra e eles estão atirando em algo. Provavelmente, se não estão matando alguma coisa, estão treinando para... E isso é revoltante, porque eles tratam, é claro que é propositalmente para fazer essa crítica, mas eles tratam as coisas de forma muito banal, principalmente aquelas pessoas que estão dialogando e que elas parecem deter o poder ali da situação, elas tratam tudo com muita banalidade. Então eu vi uma cena aleatória com um monte de barulho de tiro. Cena 4. Cena 4. This is my parents' house. This is the Black Famine Tree. O menino entrou no quarto. Que ele tá chegando na casa de um parente, tá conhecendo o ambiente, enfim. Aí depois chegou o padrinho dele, desse menino. E aí tem uma cena de diálogo. E começou a falar que a vida dele, do padrinho dele foi uma vida sofrida, que aos 16 anos ele saiu de casa, que ele tinha uma família que não aceitava muito bem ele, e que a família que melhor aceitou foi a família desse menino. E quando ele via esse menino, ele lembrava muito do pai dele, que na verdade que era o amigo desse padrinho. O protagonista, assim, tá com crises, como sempre, as crises sempre presentes no cinema. E ele tá conversando sobre isso, dos medos e etc. Ele tá passando por uma fase complicada. Só que nesse momento o menino falou pro padrinho que tava num momento de... que ele tava em dúvida porque ele tava sentindo o mal entrar dentro dele, que ele tava em dúvida se ele realmente era do bem ou se ele era do mal, porque coisas ruins estavam acontecendo com ele. E o padrinho falou que na verdade não é que ele era do mal, é que, como eu acabei de falar, coisas ruins aconteceram na vida dele. Então, isso deixava ele meio confuso, mas que ele era uma pessoa do bem, porque a família toda dele veio de família do bem. E depois eles se abraçaram e foram embora.
E quis dizer que, pra mim, que todo mundo passa por isso, né? Às vezes você acha que você tá passando numa situação que você tende a ser do mal, entre aspas, e que na verdade não, é a situação ruim que você está passando na sua vida, mas que no fundo você é uma pessoa do bem, pelo menos o que eu entendi dessa cena. Acho que expor essa fase do personagem, que é um ponto de conflito, que acho que vai levar trama, etc e tal. Então, eu sei o que vai acontecer no final, então dá muita dó do menino, porque na verdade foi um momento que ele teve com o padrinho dele que não vai se repetir. Então foi ficou emotiva. Ai, gente, eu não senti nada. Nossa, que é um diálogo muito batido, sabe? Ele reclamando, o outro tentando aconselhar, e aquelas conversinhas de sempre, aquela crise de sempre. E chegou lá no quarto, tinha um elfo? Posso falar elfo? É verdade, é verdade.